Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast para a Expo DPT, que é a Exposição de Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade de 2026. Essa exposição tem o objetivo de proporcionar aos estudantes do Grupo C a oportunidade de aplicarem seus conhecimentos teóricos na prática, desenvolvendo projetos que abordam trabalhabilidade em suas respectivas áreas de atuação, possibilitando então que os estudantes possam mostrar seus conhecimentos para a comunidade local. Eu sou Ana Caldeiras, eu sou historiadora pela Universidade Federal de São Paulo e estudante do primeiro semestre do curso de Direito pela Universidade de Guarulhos. E hoje nós vamos receber como convidada a psicóloga Giovana Lisboa para falar um pouquinho com a gente sobre saúde mental na carreira do direito e o papel das soft skills na prevenção do burnout. Giovana, por favor, se apresenta para os nossos convites, por gentileza. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo convite, tá, gente? É um prazer poder contribuir com uma discussão tão relevante, especialmente em um contexto desafiador como a área jurídica, né? Como a Aninha disse, meu nome é Giovana Lisboa, eu sou psicóloga clínica especializada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC. Giovana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto e nos ajudar a entender como a pressão no meio jurídico impacta esses profissionais, né? A gente sabe que é um tema bastante atual, mas ainda é pouco discutido. Então, para começar, a gente queria contextualizar um pouquinho o tema antes das perguntas e por isso eu passo a palavra para a Larissa. Oi pessoal, bom dia, eu sou a Larissa Morales, estudante de Direito do primeiro período da Universidade de Guarulhos. E hoje vamos conversar sobre um tema que tem se tornado cada vez mais importante dentro da área jurídica, a relação entre soft skills e burnout. Bom, quando pensamos na área jurídica, geralmente imaginamos profissionais muito preparados tecnicamente, com grande conhecimento das leis e da argumentação. Mas, além da parte técnica, existe também um lado humano e emocional que faz muita diferença na profissão. A rotina do direito costuma envolver pressão, prazos curtos, competitividade e contato frequente com situações delicadas, o que pode gerar muito desgaste mental e emocional. E, ao mesmo tempo, o mercado tem se valorizado cada vez as chamadas soft skills. E é justamente nesse ponto que entra a discussão sobre burnout. Por isso, hoje queremos conversar sobre a relação entre desempenho profissional, habilidades emocionais e saúde mental dentro da área jurídica. Agora, doutora, na sua percepção, por que a saúde mental ainda é um assunto tão difícil de ser discutido dentro da área jurídica? Bom, Lari, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em descanso também, né? Que é uma parte muito importante e é uma parte ainda muito difícil de ser lidada, principalmente na geração de hoje em dia, né? A geração de hoje em dia, ela romantizou muito o cansaço extremo. Então, quando a gente fala num bom advogado hoje em dia, né? As pessoas pensam naquele advogado que incansável, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e por aí vai, né? Então, podemos afirmar que as carreiras jurídicas, em geral, elas são profissões com maior prevalência de burnout no mundo, por conta dessa questão. Porque o cansaço extremo, assim, a produtividade extrema, ela é um caminho direto para o burnout. Então, eu acredito que esse seja um dos principais pontos. Oi, pessoal, eu me chamo Vitória, eu sou estudante de Direito. E para começar, eu gostaria de perguntar, doutora, para quem está assistindo a gente, escutando o nosso podcast, que talvez não conheça o termo, será que você pode explicar o que são as soft skills e qual a importância dela, principalmente para nós estudantes? Bom, de forma bem simples, as soft skills, elas são habilidades tanto comportamentais, quanto sociais e emocionais, tá? Que influenciam na maneira como nós lidamos com as nossas próprias emoções e principalmente como nós nos relacionamos com as outras pessoas, tá bom? Pensando no lado jurídico e profissional, assim como a Larissa citou, o direito, ele é em sua essência uma profissão bem técnica, porém tem que ser bem humana também, porque vocês lidam com conflitos entre pessoas, interesses contrapostos, tem a necessidade de negociar, mediar,
entre outras questões. Então, nenhuma dessas atividades se resolve apenas com o conhecimento técnico, mas precisa também de uma escuta ativa, uma comunicação assertiva, entre outras estratégias que podem ser chamadas, sim, de soft skills. Ah, perfeito. Agora, entendendo o conceito todo na prática jurídica, quais são as soft skills que você considera mais essenciais? Então, há um grupo de habilidade que eu gosto de pensar que são indispensáveis, né? Independente da área de atuação, seja na área jurídica, seja em qualquer área. E eu gosto de pensar na inteligência emocional, né, como o topo aí dessas habilidades, porque ela é a base de tudo. Sem ela, o profissional não consegue regular suas próprias emoções, podendo comprometer decisões, relacionamentos e até sua saúde mental, né? Então, a comunicação, a empatia, a gestão de conflitos e até o estabelecimento de limites, que, por sinal, ainda é muito subestimado, também fazem parte desse grupo. Faz total sentido. E olhando por outra ótica, quando um profissional do direito ele não desenvolve essas habilidades, quais impactos isso pode gerar no ambiente de trabalho? Bom, os impactos eles são sistêmicos, né? Eles podem afetar tanto o profissional quanto os seus próprios clientes, né? Então, pensando no lado do profissional, a falta de habilidades ela pode gerar um isolamento profissional, dificuldade de progressão na carreira e o próprio acúmulo de estresse, né? Já no lado do atendimento do cliente, um profissional sem empatia e comunicação eficaz, ele produz clientes insatisfeitos, né? Então, clientes mal informados que não compreendem o andamento do seu caso. E aí acaba gerando ansiedade, reclamações e muitas vezes a sensação de abandono, mesmo quando o profissional está executando um trabalho técnico muito bem feito. Com certeza. E para finalizar, é possível desenvolver soft skills ou isso já é algo natural da pessoa? Não, com toda certeza a gente pode desenvolver. Agora eu passo a palavra para a Rebeca. Olá, pessoal. Meu nome é Rebeca e agora eu vou fazer algumas perguntas para a doutora Giovana, que inclusive é uma honra ter ela aqui conosco. E então vamos lá. Agora, entrando no segundo tema, o burnout tem sido cada vez mais discutido no meio profissional, especialmente em áreas de alta pressão como o direito. Então, doutora Gi, o que é o burnout e como ele se diferencia de um cansaço comum do dia a dia? Bom, então vamos lá. Diferente do que muitas pessoas acreditam, tá? O burnout, apesar de causar sofrimento psíquico, ele não é considerado um transtorno mental e nem uma condição médica, tá? Ele é visto pela OMS como um fenômeno ocupacional. Porque quando falamos de burnout, estamos falando de um problema estrutural do trabalho ou da empresa. Tá? Então, sendo assim, o que um psicólogo ou um psiquiatra vai levar em consideração na hora de diagnosticar uma pessoa que esteja enfrentando o burnout de um cansaço comum, né, por exemplo. Então, nós temos algumas escalas ou alguns testes que podem ser realizados, mas a observação de 3 dimensões principais é o essencial. Quais são essas dimensões? A exaustão emocional, a famosa despersonalização, que é o distanciamento emocional como um mecanismo de defesa, e a redução da realização profissional, tá? Então, nesse meio todo, pode ter ou não sintomas físicos associados também, como dores de cabeça frequente, cansaço extremo ou insônia, até problemas gastrointestinais, entre outros, tá? A diferença entre o burnout e o cansaço comum do dia a dia está na cronicidade deles e na irreversibilidade com um descanso simples. Então, um cansaço do dia a dia, por exemplo, a gente descansa ali no final de semana e na segunda-feira já tá tudo bem, né? O burnout não. Ele é uma deterioração acumulada ao longo dos meses ou anos. Então, no final de semana, uma viagem, algo assim simples, que faz a gente descansar, não vai restaurar quem tá em esgotamento. Muito especial, uma explicação maravilhosa. Doutora, agora, falando bem centralizado no contexto jurídico, por que o ambiente jurídico pode ser considerado um ambiente de risco para o desenvolvimento do burnout? Então, como eu tinha falado para a Larissa, a gente leva em consideração que a sociedade classificou o advogado bom como o advogado incansável, né? Aquele que está sempre disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e por aí vai.
Então, a gente pode afirmar que as carreiras jurídicas, elas estão sim com maior prevalência de burnout, e isso não começa ao longo prazo, tá? Não começa depois que você se forma, quando você já está com uma carreira estruturada há anos. Ela pode começar já dentro da própria faculdade, quando vocês ainda são estudantes. Sim, isso é muito sério. E por isso que a psicologia é tão importante, né? Ter essa rotina de terapia toda semana para quem consegue estar já cursando direito é muito importante para que não venha chegar a esse nível de desgaste. Quais são os primeiros sinais que uma pessoa pode perceber quando está caminhando para um quadro de esgotamento? Como eu tinha falado, ele tem 3 dimensões, né? Sendo a exaustão emocional, a despersonalização e a redução da realização profissional. Mas de forma bem simples, alguns sinais que a gente pode ir observando ao longo do dia e dos dias e ficar em alerta é a dificuldade em concentração, né? Então, às vezes, uma tarefa que a gente fazia no automático agora começa a ficar difícil. A perda do interesse no trabalho, a própria procrastinação, uma irritabilidade excessiva, aquela famosa sensação de que o trabalho perdeu o sentido, e também os sintomas físicos, né? As dores de cabeça frequentes, até mesmo queda de imunidade com muita frequência, pode ser um sinal de alerta, tá bom? Tá bom. Existe uma relação entre falta de soft skills e maior risco de burnout? Por exemplo, dificuldade de comunicação ou de impor limites? Existe sim, tá? A dificuldade de impor limites, por exemplo, profissionais que não desenvolvem essa habilidade de dizer não, de negociar os prazos e comunicar suas limitações, eles tendem a assumir cargas de trabalho progressivamente maior, né? Então, sem limites. Não há recuperação, e sem recuperação, para o esgotamento chegar é uma questão de tempo, né? Então, em resumo, as soft skills, elas podem sim funcionar como um fator de proteção contra o burnout. Doutora, a cultura de produtividade extrema e cobrança constante pode normalizar o adoecimento? Sim. Nós estamos acostumados com a geração, né, que normalizou o cansaço extremo. Uma geração que acredita que o descanso é sinal de improdutividade, né? Então, é claro que em alguns momentos será necessário a gente ficar acordado até mais tarde para estudar para uma prova, por exemplo, né? Ou fazer aquela horinha extra no trabalho, mas normalizar a produtividade constante, sem espaço para descanso, é sim um caminho sem curvas. Doutora Giovana, quais consequências o burnout pode trazer para a carreira jurídica de longo prazo? Bom, a gente pode pensar que as consequências, elas são multidimensionais, né? E frequentemente subestimadas. Então, na capacidade de trabalho, por exemplo, o burnout ele compromete as funções cognitivas. Já na identidade profissional, ele pode se desenvolver uma relação traumática com a profissão, né? Nas relações, é o distanciamento emocional. E na saúde, o burnout não tratado, ele aumenta significativamente o risco de depressão ou ansiedade, por exemplo. Doutora Gi, muito obrigada por todas as respostas. E agora, para enriquecer ainda mais essa conversa, eu passo a palavra para a Gabriele. Oi, pessoal, eu sou Maria Gabriele. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para a doutora é: o que um estudante de direito pode fazer hoje para se proteger emocionalmente ao entrar no mercado de trabalho? Bom, Gabi, com certeza investir em autoconhecimento e aprender a reconhecer os seus próprios limites, né? Com toda certeza, esses dois estão no topo da lista, tá? Desenvolver ativamente as habilidades, né, as soft skills aí que nós estamos debatendo, e não se esquecer de questionar a cultura da exaustão e construir sua vida fora do ambiente profissional também são estratégias. E sobre o autoconhecimento e desenvolvimento emocional, eles fazem a diferença na escolha da área da atuação dentro do direito? Fazem sim. O direito, ele é um campo imenso, né, com perfis de trabalho, como podemos dizer assim, radicalmente diferentes entre si. Então, por exemplo, um advogado criminalista que atua em júri, ele trabalha com desempenho oral, exposição emocional intensa e o ritmo imprevisível. A qualquer momento ele pode ser chamado. Um advogado tributarista, ele trabalha com documentos, cálculos, planejamento.
Um mediador familiar precisa de uma altíssima tolerância ao conflito emocional e a capacidade empática, assim, fora do comum, né? Já um juiz, ele precisa do equilíbrio entre o distanciamento necessário e a humanidade. Então, percebe como o autoconhecimento de suas vontades, habilidades já desenvolvidas e principalmente de seus limites, eles são de extrema necessidade? Gente, que conversa incrível, né? Eu vou passar a palavra agora pra Bárbara, que a Bárbara vai continuar essa conversa com a doutora Giovana. Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou estudante de Direito do primeiro período. Para finalizar, eu vou finalizar com uma pergunta mesmo para a doutora. Doutora, que conselho a senhora deixaria para quem está começando o curso de Direito e sente muita pressão sobre o futuro profissional? Um conselho é: resista à tentação da pressa de se provar e de ser aprovado pelos outros, né? Não normalizem a cultura do cansaço extremo. Os profissionais que aprenderam a sustentar o seu próprio equilíbrio, eles chegam muito mais longe, duram muito mais tempo na carreira do que os que se consumiram tentando se provar no primeiro semestre, por exemplo, tá? Então, cuidem bem da saúde mental de vocês, desenvolvam a inteligência emocional, porque é ela quem te levará aos seus sonhos. Sim, respondeu perfeitamente. Muito obrigada, viu, doutora? A gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação e todas as contribuições que a gente teve no tema tão importante e necessário que é para a nossa vida de estudante. No direito, a técnica abre portas, mas não habilidades humanas, e o cuidado com a saúde mental é o que sustenta a nossa carreira a longo prazo.